Juízo investigativo. A tensão escatológica e soteriológica em Hebreus 8 a 10. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Eu tinha planejado, na minha fantasiosa mente, fazer um vídeo completo sobre Hebreus no vídeo passado. Mas mesmo cortando várias partes, várias passagens, o vídeo já ficou grande, ficou com 1h10 de conteúdo. Então, se eu tivesse lido os capítulos 8 a 10 inteiros, ainda acrescentaria aí talvez aí meia hora, um pouco mais, um pouco menos do que isso ao tamanho daquele vídeo, ia ficar com quase 2 horas. E aí assistir um vídeo teológico pesado de quase 2 horas, eu acredito que realmente seria exigir muito de vocês. Então eu decidi cortando algumas partes no último vídeo, mas não posso deixar de falar sobre os capítulos 8 a 10 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, em torno das questões que a gente já está identificando aqui, que é a tensão escatológica e as suas implicações soteriológicas. Então a ideia é que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, há um tempo escatológico onde o reino de Deus já veio, mas ainda não veio em última instância, onde a salvação já veio, mas não veio ainda em última instância, e isso cria um tempo interessante do ponto de vista escatológico e soteriológico, e a gente precisa ter isso muito claro em mente, porque estas questões estão na base das polêmicas em torno do juízo investigativo, tá bom? Muitas vezes a doutrina do juízo investigativo ela é acusada de ser antigraça, anticruz, anti-evangelho, porque ela reforça os aspectos ainda não completados na experiência da salvação, certo? Agora, a gente precisa perceber que os aspectos não realizados na experiência da salvação não são invenções adventistas para justificar o erro de 1844, blá 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 blá. Essas questões são absolutamente claras e cristalinas na Bíblia, ainda que cada tradição religiosa aborde a questão da tensão escatológica e suas implicações soteriológicas de formas diferentes. A questão é que o Adventismo faz isso a partir da plataforma da doutrina do juízo investigativo, e a gente está fundamentando a nossa doutrina a partir de amplas perspectivas e justificativas da palavra de Deus. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Eu, sinceramente, não tenho muita pressa para sair da discussão da carta aos Hebreus. A gente está começando essa discussão, então o vídeo anterior foi introdutório, esse vídeo também vai ser introdutório. E a partir do vídeo posterior, a gente vai poder começar a tratar de algumas problemáticas mais específicas, mas não tenho pressa de terminar a discussão sobre a carta aos Hebreus, que provavelmente é uma das cartas aí mais enigmáticas, interessantes, profundas do Novo Testamento, tá? O grego mais bem escrito de todo o Novo Testamento está aqui, o que é interessante porque trata com os conceitos veterotestamentários de forma muito ampla, muito explícita, muito clara, acima de outros documentos bíblicos que muitas vezes citam profetas e situações do Antigo Testamento, mas não se aprofundam tanto nas implicações da fé cristã e a sua leitura do Antigo Testamento. Hebreus, então, é uma carta singular, uma carta especial, e a gente precisa ter toda a atenção e dedicação a ela, porque ela é revelação do Senhor, palavra inspirada do Senhor, corresponde à própria verdade, tá? A verdade cristã pulsa, brilha e é proclamada a partir da carta aos Hebreus. E agora a gente vai dar uma dedicação um pouco mais atenta aos capítulos 8 a 10 em relação às questões de tensão escatológica e suas implicações soteriológicas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Hebreus capítulo 8 é o grande ápice da argumentação, tá? E esse ápice vai até o capítulo 10, sim. O grande ápice de tudo aquilo que o autor está escrevendo e descrevendo nos capítulos 1 a 7, agora chega a um clímax, onde ele diz, ora, o essencial de tudo que temos dito, ou seja, o essencial de tudo isso que nós estamos tentando passar aqui nesses 7 capítulos anteriores, é que possuímos tal sumo sacerdote,
que se sentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A carta aos Hebreus se situa dentro de um momento histórico muito interessante. As promessas do Antigo Testamento, pelo menos no entendimento cristão, em grande medida se cumprem em Cristo e surge a era messiânica. Cristo encarna, Cristo vive uma vida sem pecado, Cristo morre, Cristo vence a morte, e agora Cristo volta ao céu e está no próprio santuário celestial como ministro do tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. E agora, em função de toda esta experiência com esta pessoa, os cristãos que inicialmente eram 100% de ascendência judaica e base judaica, começam a refletir sobre a história e a teologia do Antigo Testamento em função de tudo aquilo o que aconteceu imediatamente no contexto deles, a vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo, com base à luz das questões tradicionais do Êxodo, enfim, da instituição do santuário para sacrifícios e perdão de pecados. Inclusive a citação aqui é de, enfim, Êxodo 25, né? Que é a base onde vai se começar toda a revelação do santuário, que conduz ao livro de Levítico, que diz ali de como que eram feitos os rituais em função do dia da expiação. E aí, conceitos absolutamente importantes para a relação de Israel com Deus estão evocados aqui. Então, a primeira aliança e agora uma nova aliança. E enquanto alguns pensam que a nova aliança é uma coisa do Novo Testamento, o Novo Testamento a fundamenta em Jeremias, grande profeta do Antigo Testamento. Então, as questões aqui, elas são muito interessantes. Mas elas não são tão complicadas, na minha opinião, pelo menos não ainda. O essencial do que Hebreus está querendo passar para nós é que nós já possuímos um sumo sacerdote superior a qualquer sumo sacerdote levítico, tá? Porque agora esse sumo sacerdote superior ministra em um santuário superior. E no próprio céu, um santuário que o próprio Deus erigiu. E agora, quando a gente olha então para o ministério dos levitas, dos sumos sacerdotes, e etc, a gente vê o quê? Simplesmente figuras e sombras de coisas celestiais.
Os sumos sacerdotes da terra, eles eram instituídos para oferecer esses dons, esses sacrifícios. E Jesus, como sumo sacerdote, também teve que oferecer dons e sacrifícios. Só que os dons e sacrifícios também são superiores. Agora é o sacrifício do próprio Cristo. Nenhum sumo sacerdote jamais havia sacrificado a si mesmo pelos pecados do povo de Israel. Antes, ele tinha que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Agora, Jesus sem pecado se oferece em sacrifício. E é com base nisso que ele obtém um ministério mais excelente, superior, baseado numa aliança superior, baseado em promessas superiores. E toda a argumentação aqui conduz à superioridade de Cristo sobre os sumos sacerdotes levíticos, e a superioridade do seu ministério celestial em relação ao ministério terrestre, e a superioridade da nova aliança em relação à aliança antiga. Eu acredito que nós temos que ter muito cuidado com a avaliação de que a aliança primeira, ou a primeira aliança, foi defeituosa, uma vez que ela foi instituída por Deus, e Deus instituiu algo defeituoso, incapaz de salvar Israel, e agora haveria uma nova aliança, onde Deus faria as coisas mais bem feitas, e essa aliança seria capaz de salvar aqueles que dela fariam parte. Eu, particularmente, não gosto muito desse raciocínio. Alguns veem a implicação do que eu estou aqui dizendo em função, né, de dizer, e do próprio autor a carta aos Hebreus dizer, que se a primeira aliança fosse sem defeito, não precisaria de uma segunda. Então a necessidade da segunda aliança demonstra a condição defeituosa da primeira aliança. E ainda que a gente precise admitir isso, eu entendo que este defeito na primeira aliança não tem que ver com Deus, mas tem a ver com o povo, tá bom? E agora, na nova aliança, existiria uma ação ainda mais especial de Deus para agir na direção da efetivação da aliança para a salvação. Ainda que na primeira aliança, Deus também agiu em favor da salvação de Israel, mas Deus não obrigou as pessoas da primeira aliança a serem salvas, e dentro desse contexto surge um defeito da aliança, uma vez que essa aliança sendo rejeitada, agora ela não é efetiva. E aqui se promete uma segunda aliança, onde haverá uma obra mais efetiva, mas ainda não existe nenhuma ideia de que Deus vai obrigar as pessoas da segunda aliança a serem salvas, uma vez que a partir daqui, especialmente no capítulo 10, como fruto dessa argumentação, chegarão as gravíssimas advertências contra a apostasia também no contexto da segunda aliança, na aliança cristã. Então o cristão também está em perigo de fazer o que o povo da primeira aliança fez. Claro, não fazendo o que o povo fez, será conduzido ao cumprimento, enfim, das questões da nova aliança, e terá a lei de Deus inscrita no seu coração. Então essa também é uma outra coisa interessante. A nova aliança não é dada para burlar a lei de Deus, para ignorar a lei de Deus em função agora de um perdão que antes Deus não queria conceder e agora ele quer conceder. Não, Deus sempre quis conceder o perdão dos pecados para que as pessoas voltassem a uma relação pactual de aliança, de amor e obediência com ele. Essa foi a falha da primeira aliança. As pessoas foram rebeldes no ponto de não aceitar os termos da aliança, não cumprir os regulamentos da aliança, não viver dentro daquilo que a aliança prescrevia, e aí então caíram as maldições da aliança sobre o povo de Israel. Agora vem uma segunda aliança, uma nova aliança, onde Deus vai agir de uma forma especial, e agora não é sangue de cordeiro, agora é o sangue de Cristo, agora não é o santuário da terra, agora é o santuário do céu, agora existe uma dotação especial do Espírito sobre a obra de Cristo em função da superioridade do que ele é e do que ele faz, ainda que não exista a garantia absoluta no ponto da obrigação absoluta daqueles que fazem parte inicialmente da segunda aliança serem conduzidos para a Canaã celestial, uma vez que no tempo da tensão escatológica, enquanto Cristo não volta, a igreja vive nesse tempo de tensão escatológica e o cristão ainda pode abandonar a fé, rejeitar a graça e cair da fé e cair da graça, tá bom? Naturalmente tudo isso é polêmico dentro de paradigmas conflitantes, né? Então o calvinista vai achar que isso é um absurdo, que isso está errado, mas naturalmente também o que se torna absurdo e errado para o calvinista são os próprios textos
que falam de apostasia em Hebreus, eles tentam fazer todo tipo de argumentação para escapar da lógica natural absolutamente clara dos textos, especialmente Hebreus 6 e Hebreus 10, e aí as discussões vão muito longe, mas a gente está aqui então simplesmente percebendo a argumentação do autor da carta aos Hebreus. Temos esse sumo sacerdote celestial num santuário celestial que agora ministra um serviço especial em função de uma aliança superior com base em promessas superiores. Maravilha? Beleza? E agora, esta nova aliança, dentro desse contexto como um todo, vai revelar a primeira aliança como, em certo sentido, defeituosa, prestes a desaparecer, substituída agora pela nova aliança. Agora não vai mais precisar matar cordeiro de acordo com as estipulações da primeira aliança. Agora Cristo já morreu de uma vez por todas. E aqui, a partir de Hebreus 9, o autor vai começar a trabalhar mais especificamente as implicações disso tudo aqui. Antes da gente partir para Hebreus 9, porém, vamos perceber assim, o já ainda não aqui presente em Hebreus 8. Então já temos o sumo sacerdote. Isso já está realizado. Agora, a nova aliança vai ser o quê? No futuro, Deus vai escrever as leis no coração. E veja que interessante aqui. Então tem aspectos já realizados e aspectos que estão em andamento com perspectiva de realização plena no futuro. Então, por exemplo, dentro da experiência cristã, na experiência do novo nascimento, da regeneração, da conversão e etc., existe o quê? Uma transformação da vida da pessoa. Era mentirosa, agora é uma pessoa honesta e verdadeira. E por mais que o cristão seja transformado na sua experiência de novo nascimento, conversão e etc., ele não se torna absolutamente perfeito. Então existe já um escrever da lei de Deus no coração do cristão que já é realidade, já, mas ainda não existe o quê? O absoluto da vida sem pecado e etc. Então mesmo o cumprimento já parcial das condições da nova aliança ainda não a tornam plenamente completa antes da segunda vinda. E na segunda vinda, aqueles que se tornaram fiéis à lei de Deus, ainda que não são absolutamente sem pecados, serão tornados sem pecado. E aí vai se cumprir plenamente a ideia de que Deus então escreve a lei dele no nosso coração e nós vamos viver sem pecado por toda a eternidade. Olha que aliança fantástica e maravilhosa, superior àquela que foi a primeira aliança, que teve que ser substituída pela nova aliança, para então Deus de fato conduzir o povo à vida eterna. Então é dentro desse contexto que se fala nessa tensão entre a antiga aliança e nova aliança. Não exatamente de que Deus fez algo defeituoso que ele precisou consertar num momento posterior, tá bom? Beleza, então já temos esse monte de coisa aqui, já temos Cristo, já temos já temos o templo celestial erigido por Deus, já temos Cristo sacrificado, oferecendo dons e sacrifícios, já temos Cristo como mediador dessa superior aliança, ainda que ainda não tenhamos os frutos completos e absolutos disso que já temos aqui. Beleza? Isto posto, Hebreus capítulo 9, a Bíblia diz o seguinte: ora, a primeira aliança também tinha os preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estava o candelabro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama o Santo Lugar. Por detrás do segundo véu que se encontrava no tabernáculo, se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, a qual estava em uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. E sobre esta, enfim, esta urna, né, contendo essas coisas todas, havia os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente, tá bom? Então agora, para explicar essa tensão entre antiga aliança e nova aliança, justamente para não passar essa impressão de que Deus fez algo defeituoso, que agora ele está consertando, e para realmente, de fato, mostrar aos hebreus a importância dessa tensão entre antiga e nova aliança e de existir uma segunda aliança, agora o autor aos hebreus começa a mostrar que ele conhece a primeira aliança. Então olha, a primeira aliança tinha o seu tabernáculo, tinha os móveis, tinha isso, tinha aquilo, o santuário tinha um lugar santo, tinha um lugar santíssimo, mas não vamos gastar o nosso tempo explicando com muitos detalhes isso aqui.
Maravilha, ele está simplesmente dando uma geral sobre o santuário terrestre. E agora ele vai continuar. Verso 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que ele oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então agora, além dele descrever a estrutura física do santuário, dividindo-o em lugar santo e lugar santíssimo, ele fala que no lugar santo havia um ministério tamide, contínuo, mas no dia da expiação, um ministério especial que acontecia o quê? Uma vez por ano. Interessante, está tudo muito em harmonia com o que a gente tem ensinado a partir do livro de Levítico dentro desta série, correto? Até porque não poderia ser diferente, né? Então, beleza. Então, o que o autor de Hebreus entende a partir destas realidades? Ele diz assim, o Espírito Santo quer dar a dizer com isso que o caminho do santo lugar ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons e sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Agora o autor de Hebreus está começando a dizer o seguinte, veja, tudo aquilo que havia nesses rituais do santuário giravam em torno de sacrifícios que precisavam derramar o sangue, serem comidos as carnes muitas vezes lá dentro, aspersão de sangue e tal. E aí, em torno disso aqui, existe um monte de sacrifício pacífico, flor de farinha, isso, aquilo, a comida e bebida em torno do derramamento do sangue do cordeiro lá no santuário da terra. E toda essa questão dessa repetição, daqui a pouco ele vai fazer argumentos mais claros em relação a isso, dão a entender que enquanto esse ritual todo, esse sistema todo está funcionando na Terra, as pessoas ainda não estão com a mente clara no santuário verdadeiro do céu. E agora que Cristo veio, e agora que Cristo é o sumo sacerdote no santuário do céu, agora você começa a entender que tudo aquilo que acontecia no santuário da terra simplesmente era para apontar esse santuário do céu, que é de fato o lugar santo. Né? O lugar santo agora não é mais a terra, não está mais na terra, agora está no céu. Tá? E enquanto então esse ritual todo acontece na terra, a gente não está entendendo o que está acontecendo no céu. E agora que Cristo veio e morreu e ressuscitou e agora é o sumo sacerdote lá no santuário do céu, agora a gente começa a entender que tudo isso que foi colocado no ministério levítico era simplesmente essa sombra, era simplesmente essas ordenanças que foram impostas até o momento em que elas deveriam ser reformadas. Olha que coisa linda, né? E agora a fé cristã vai se explicar e se entender como esta reforma. Que bacana, né? Então a gente tem muitas vezes pensar que a fé reformada é a fé da reforma protestante em diante. Agora, a fé reformada é a fé neotestamentária, certo? A reforma acontece aqui. E ela acontece não nos termos de rejeição absoluta do que passou, mas de compreensão do que passou. E de compreensão de quem é Cristo, aquele que transforma as eras e que inaugura a era escatológica e a própria tensão escatológica. E agora, ele como sumo sacerdote do santuário do céu, que sentido faz matar cordeiro na terra? É esse o argumento que cuidadosamente o autor de Hebreus está construindo, tá bom? Ele está construindo com calma, com tranquilidade, sem afobação, e inclusive ensinando, né, os seus irmãos dentro dessa direção como um todo. E aí a gente continua pensando aqui em relação à continuação do texto. Verso 11. Diante de tudo que ele colocou aqui no capítulo 9, ele diz: quando, porém, veio Cristo,
como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e cinza de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Opa! Agora o autor da carta aos Hebreus está dizendo e mostrando a que ele veio. Ele veio para dizer que a partir do momento que Cristo vem e realiza os bens em torno da segunda aliança, então ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já é o sumo sacerdote num maior e mais perfeito tabernáculo, agora a gente entende que não é por meio de sangue de bodes e bezerros, mas é pelo próprio sangue de Jesus Cristo que de uma vez por todas ele entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele acabou de fazer uma argumentação aqui no capítulo 9 que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, lá em relação ao dia da expiação. Agora, aqui, ele usa uma imagem semelhante para dizer agora, de uma vez por todas, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. E olha, se aquele sangue de bezerro e carneiro, enfim, quando aspergidos sobre as pessoas contaminadas na primeira aliança, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais esse sangue de Cristo, que se ofereceu pelo Espírito Eterno, sem mácula, ele vai fazer o quê? Purificar a própria consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E aqui existe uma questão muito interessante sobre a tensão escatológica. Hebreus enfatiza o já do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial. E o Adventismo não tem nada que dizer contrário a isso, inclusive contrariamente o que alguns pensam da teologia adventista. Entretanto, existe um aspecto presente e futuro deste já realizado. Veja, que Cristo já se ofereceu, já derramou sangue, já é o sumo sacerdote, já está no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas a purificação ainda acontecerá. Então é por causa do que Cristo fez, como algo já realizado, é que ele purificará no futuro a consciência daqueles que o servem, daqueles que o seguem, daqueles que neles creem, das suas obras mortas, para eles servirem a Deus. Olha que coisa interessante. Lá em Hebreus capítulo 1, nós lemos que depois de ter feito a purificação dos pecados, Cristo se sentou à direita da majestade nas alturas. Beleza? Então olha só, ali no capítulo 1, verso 3 do livro de Hebreus, existe a ideia de que Jesus já fez a purificação. No capítulo 9, no versículo 14, a purificação acontecerá em função do sangue derramado. Então aqui nós vemos uma clara manifestação da ideia da tensão escatológica. Já purificou os pecados, ainda purificará a consciência desses pecados. Então existe uma obra em andamento no presente, com perspectiva futura, em função do que ele fez no passado. Já aconteceu, mas ainda não terminou. Já purificou os pecados, mas ainda precisa purificar os pecados. E isso é extremamente importante dentro da mentalidade da carta aos Hebreus e do Novo Testamento de uma forma geral. Eu ainda não vou me dedicar às polêmicas do fato de Jesus já estar no lugar santíssimo do santuário a partir da ascensão e de uma vez por todas, tá bom? Esse é um tema que alguns tentam criar uma grande polêmica contra o entendimento adventista a partir disso, mas isso não é um bom argumento e eu vou fazer vídeos explicando essa questão especificamente, tá bom? Só é bom a gente já identificar que claramente Cristo está já na carta aos Hebreus no lugar santíssimo do santuário celestial como sumo sacerdote, tendo obtido uma redenção eterna
eterna em função daquilo que realizou na cruz do Calvário. Mas essa redenção eterna, apesar de já ser realidade presente, ainda aponta para a redenção futura, uma vez que a redenção ainda não está completa antes da segunda vinda de Jesus Cristo, beleza? Importante deixar isso claro também, porque isso faz parte de algo essencial da mentalidade da carta aos Hebreus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no verso 15. Então aqui a gente lê o seguinte: por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue do bezerro e do bode, com água e lã tinta de escarlata, e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, que a cada ano entra no sangue dos santos, aliás, no santo dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que Cristo tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Essa argumentação, ela é extremamente rica em torno da vida-obra de Jesus Cristo. Ele é o mediador da aliança. E ele morreu para ratificar essa aliança. Inclusive aí ele vai fazer toda uma análise em relação ao que Moisés fez para ratificar a primeira aliança. Então ele leu todos os mandamentos, tornou as pessoas conscientes dos termos da aliança, sacrificou lá os bezerros, os cordeiros, etc., pegou o sangue, misturou e lançou sobre o livro, sobre as pessoas, sobre, enfim, os utensílios do tabernáculo. Maravilha. Agora, porém, o autor da carta aos Hebreus faz um argumento extraordinário. Se era necessário purificar essas coisas todas, que eram meramente figuras das coisas celestiais, como é que você purifica as próprias coisas celestiais? Só com um sacrifício superior. E aqui ele apresenta a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um sacrifício superior em relação aos sacrifícios de animais. E é o veículo da purificação. E agora Cristo, ele vai para um santuário e etc., não feito por mãos humanas, que era meramente uma figura do verdadeiro santuário. Mas agora ele vai no próprio santuário celestial, no próprio céu, para comparecer diante de Deus. E ele não tem que se sacrificar muitas vezes, como os sacrifícios de animais eram muitas vezes repetidos anos após anos pelos sumos sacerdotes e pelos sacerdotes de uma forma geral. Agora, ele morre uma vez por todas. Ele não precisa morrer muitas vezes desde a fundação do mundo para cumprir o quê? Aquilo que é o objetivo da sua morte: aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E aqui a coisa fica interessante. Jesus já se sacrificou, sim ou não? Sim. Já derramou seu sangue, sim ou não? Sim. O pecado já foi destruído, sim ou não?
E agora a pergunta é um pouco complicada, porque a resposta não é somente sim e nem somente não, mas sim e não. Sim, o pecado já foi destruído em função do que Cristo fez, mas o pecado ainda não foi eliminado em última instância por causa do que Cristo fez. Por isso a gente diz que entre o que ele fez e a sua segunda vinda, e todos os eventos em torno da segunda vinda que conduzirão à destruição absoluta do pecado e dos pecadores irreconciliados com Deus, enquanto as questões em torno da segunda vinda não se tornam realidade e não existe uma vida eterna sem pecado para o povo de Deus, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário ainda não está completado em suas implicações últimas, certo? Por isso a tensão soteriológica. Já aconteceu, mas ainda não. Já aconteceu em certo sentido, mas ainda não. Cristo já sacrificou a si mesmo e já destruiu o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Entretanto, o mundo, 2000 anos depois, ainda está cheio de pecado. Então como é que aniquilou o pecado? Então agora, em função do que ele fez, ainda haverão desdobramentos futuros e posteriores em torno da segunda vinda, em torno do juízo investigativo, em torno do juízo comprovativo e executivo, para que aí de fato o universo esteja purificado do pecado para todo sempre e a vida eterna seja desfrutada por aqueles que fazem parte desta nova aliança, cujo mediador é Cristo, cujo sacrifício é Cristo, cujo sumo sacerdote é Cristo, cujo Senhor é Cristo, cujo Rei é Cristo, e Cristo está no centro de tudo, ok? E esta é a fé adventista, não tem o que pôr nem o que tirar. Não sei se você sabia disso. Ok, maravilha. Então, beleza, existem argumentos muito interessantes aqui, e especialmente a questão aí, após a morte vem o juízo. E a gente pode depois tratar um vídeo especificamente sobre isso, se isso significa algum tipo de imortalidade da alma e juízo imediato após a morte. A gente já fez vídeo sobre isso aqui, indicando que não. Acho que já fiz inclusive mais de um vídeo tratando aí das questões de mortalidade ou imortalidade da alma, mas posso fazer mais um com base na carta aos Hebreus, para que as argumentações possam ser bem desenvolvidas e a gente não precise ter mais vídeos de 2 horas aqui. Seja como for, ainda estou no capítulo 9 e agora vamos partir para o capítulo 10. Mas vamos retomar, olha que coisas interessantes. O já e o ainda não é pulsante em Hebreus 9. Já existe uma nova aliança, já existe um novo santuário, já existe uma obra de aniquilação do pecado pelo sacrifício de Cristo. Entretanto, a gente ainda tem que aguardar a segunda vinda sem pecado para os que aguardam Cristo pela salvação. E aí a atenção já ainda não. Já aconteceu um monte dessas coisas, mas ainda não aconteceram de forma completa e definitiva. E essa tensão escatológica e soteriológica explica em grande medida as convicções adventistas em torno do juízo investigativo. E aí você percebe a argumentação do autor da carta aos Hebreus. É tudo muito cuidadoso, é tudo muito tranquilo, e sempre apontando para Cristo e o santuário celestial como superiores ao ministério levítico e o santuário da terra. Isso indica que provavelmente a carta aos Hebreus foi escrita antes da destruição do templo de Jerusalém. E as pessoas estavam tão acostumadas com aquele templo, com aqueles rituais, com aquelas coisas, com aquele sacerdócio, naqueles termos, que era para elas complicado assim agora ter uma fé em Cristo e abandonar tudo aquilo, certo? E a carta aos Hebreus é justamente para isso, para pegar os hebreus cristãos e mostrar para eles que muitas vezes eles estão agora na sedução de tentar retornar aos rudimentos da primeira aliança, e agora o autor da carta aos Hebreus está esfregando na cara deles a segunda aliança no bom sentido, dizendo, olha só gente, percebam o que vocês estão fazendo, vocês estão querendo voltar, ou vocês estão querendo se manter dentro de uma relação com Deus baseada na primeira aliança e no santuário da terra, mas olha aqui a segunda aliança e o santuário do céu, olha como isso aqui é maior, mais digno, mais importante, e aliás, é para essa segunda aliança, esse santuário celestial e esse Cristo que apontavam todas essas sombras. Então, que sentido isso faz? Inclusive, porque daqui a pouco tempo o santuário da terra vai ser devastado pelos romanos, inclusive cumprindo profecia bíblica, e aí a gente vai precisar voltar depois ainda a Daniel e trabalhar o Apocalipse.
Mas aí já estamos adiantando para tentar amarrar os temas, né? Mas é bom vocês manterem em vista sempre aí a questão, né? Daniel, Levítico, agora estamos em Hebreus, depois vamos para Apocalipse e o bicho ainda vai pegar grandemente em torno da doutrina do juízo investigativo. Então existem inúmeros aspectos já realizados em termos de escatologia e soteriologia em Hebreus 9 e ainda existem as questões ainda não plenamente concretizadas em termos de escatologia e soteriologia, porque você ainda precisa aguardar a segunda vinda para a salvação. A tensão escatológica e soteriológica absolutamente clara. E aí, o autor da Carta aos Hebreus vai começar o capítulo 10. Ele vai sempre ser muito cuidadoso na sua argumentação em relação à lei, para dizer assim, olha, a lei não é um problema. A lei não é o problema da humanidade. A lei não está equivocada. O que acontece é que a lei aponta para algo além dela mesma. E é o que ele diz em Hebreus capítulo 10. Olha só. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano eles perpetuamente oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais nem consciência do pecado? Entretanto, nesses sacrifícios se faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touro e bode remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então ele acrescenta: eu estou aqui para fazer a tua vontade. E agora remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem apagar pecados, podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre tantos quantos estão sendo santificados. E disso dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito que esta é a segunda aliança que farei com eles naqueles dias, porém no seu coração as minhas leis, também acrescenta: de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, pois onde há remissão dos pecados, já não resta oferta pelo pecado. A argumentação, ela é muito cuidadosa, mas ela não se furta a confrontar o entendimento dos hebreus cristãos, ou até mesmo dos hebreus não cristãos, em torno das questões polêmicas. Olha, tudo isso aí, todos esses rituais aí do santuário da terra mediante o sacerdócio levítico, são simplesmente sombra de coisas espirituais e vindouras. Não é a imagem real das coisas. O cordeiro animal sendo morto não é Cristo sendo morto, que é a imagem real das coisas. Um santuário na terra não é a realidade. A realidade é o santuário do céu. É para isso, inclusive, que foi instituído o santuário da terra, para apontar o santuário do céu, para revelar os princípios em torno do santuário do céu. Inclusive em torno de contaminação e purificação, como que Deus lida com o pecado, quem é Deus, como que é o perdão do pecado, o que demanda o perdão do pecado é o derramamento do sangue, mas isso tudo não é para ser concentrado nas sombras e tipos e parábolas, ensinamentos do santuário da terra. A questão é a gente entender isso a partir da morte de Cristo, que é a verdadeira substância e realidade da expiação pelo pecado, e todo o seu ministério celestial, sumo sacerdotal. Tá? E o autor da carta aos Hebreus
está grandemente empenhado em mostrar isso para a sua audiência, sendo respeitoso com o Antigo Testamento, mas já apontando a partir do próprio Antigo Testamento as promessas de Deus. Olha, eu vou fazer uma nova aliança. Ele retoma o texto de Jeremias no capítulo 10. E veja bem, existe uma crítica interessante aqui da parte do autor da carta aos Hebreus. Se o sacerdócio levítico resolvesse o problema do pecado, não precisava essa repetição infinita, repetição ad infinitum. Ó, resolveu lá, fez o dia da expiação, já não tem consciência de pecado, já foi purificado do pecado, acabou. Não precisa fazer esse sacrifício o dia seguinte. Do dia da expiação já tinha que ter os sacrifícios uma após a outra, os mesmos sacrifícios sendo repetidos. Então o autor de Hebreus entende que, na verdade, a expiação de fato nunca acontece a partir daquele sistema. Ele simplesmente aponta para uma realidade superior, que esta sim conduzirá a uma expiação efetiva. E agora a morte de Jesus Cristo, uma única oferta, de uma vez por todas, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Essa talvez seja uma das passagens mais enigmáticas e interessantes a respeito da tensão escatológica e soteriológica. Já fomos aperfeiçoados para sempre, mas ainda estamos sendo santificados. Já? Ainda não. Já foi aperfeiçoado para sempre. Então agora poderíamos dizer de nós o que o autor de Hebreus está querendo dizer dos israelitas. Então fez o dia da expiação, acabou, não tem mais pecado, não tem mais consciência de pecado, a redenção está absolutamente completa. Já podemos dizer isso de nós? Em certo sentido, sim, porque já fomos aperfeiçoados eternamente. Porém, ainda não em última instância, porque ainda estamos sendo santificados com vistas à segunda vinda. Aqui, a tensão escatológica e soteriológica cria um paradigma muito maluco de você pensar que a gente já está perfeito para sempre enquanto está sendo santificado. E isso aqui, inclusive, tem muitas implicações para a doutrina da perfeição cristã. Já somos perfeitos mesmo enquanto ainda não somos perfeitos em última instância. Por isso, às vezes, quando alguns adventistas se tornam perfeccionistas, querendo negar a tensão escatológica, eles precisam o quê? Negar o processo de santificação e tê-la como completa antes da glorificação. E quando ela se completa antes da glorificação, ela deixa de existir enquanto processo, porque agora a santificação já chegou ao seu ponto máximo, que é a vida sem pecado, a glorificação e etc. Entretanto, alguns adventistas tentam trazer o cumprimento da santificação absolutamente completa antes da glorificação e criam um grave problema teológico, porque agora existe toda a ideia de que o cristão verdadeiro não peca ou não pode pecar se quiser ser salvo, mas toda a salvação é concedida a pecador que é pecador. Pecador que não é mais pecador, inclusive já não está mais no processo da salvação, já está na eternidade, já está na glória. E a gente vai precisar, inclusive, voltar aos temas relativos a esta questão do perfeccionismo, tá? Em torno da doutrina do juízo investigativo, mas seja como for, eu e muitos como eu entendemos que os perfeccionistas adventistas mal entendem a tensão escatológica e soteriológica e exigem um cumprimento, vamos pensar assim, do que vai acontecer somente no fim, antes que o fim venha. Tá bom? Um cumprimento que só vai acontecer na segunda vinda e na glorificação, antes que a segunda vinda e a glorificação venham, tá bom? Isso tem inúmeras implicações para a fé adventista e a gente precisa naturalmente trabalhar bastante esta questão. Inclusive já trabalhei muito isso no meu canal e naturalmente vou voltar a trabalhar, inclusive dentro do contexto dessa série. Eu acho que talvez depois dessa série aí, nesse ano ainda, eu volto a fazer alguma série sobre perfeccionismo para, enfim, cada vez mais deixar clara a heresia perfeccionista, tanto na teoria quanto na prática, uma vez que eles pregam essa perfeição sem pecado e não vivem essa perfeição sem pecado e se revelam de fato os hipócritas fariseus, né? Aí fica um abraço para todos vocês aí. O que mais? Então, beleza. Então, a argumentação da carta aos Hebreus é bacana, é simples, ainda que ela tenha implicações fortes para o povo de Israel, né? Então, quer dizer que era inútil ficar repetindo esses sacrifícios? Então Deus deu uma coisa inútil para nós? Não, Deus não deu algo inútil para vocês. Deus deu algo que apontava para o que nós estamos pregando: Cristo morto e ressurreto. E Cristo, ministro do santuário celestial. Agora, com base nessa verdade, se você quiser voltar a santuário da terra e ministério levítico, aí de fato você está absolutamente equivocado.
E agora ele vai trabalhar as implicações desse equívoco naquela passagem extremamente pesada contra a apostasia. E aí o texto continua dizendo assim, antes disso, no verso 26, dos versos 19 e 20, ele ainda se aprofunda na tensão escatológica e soteriológica. Ele diz assim, diante de tudo isso, diante do que ele está dizendo até aqui, nós devemos ter intrepidez para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes, pois, a vocação da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então agora a implicação disso tudo que está sendo dito aqui é que nós devemos ter já coragem para entrar com Cristo no lugar santo dos santos, no santuário celestial, pelo sangue de Cristo. Porque ele, com isso que fez, abriu um novo e vivo caminho para nós diante de Deus. Ele consagrou esse caminho pela sua própria carne, e agora ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. A gente tem que se aproximar com um coração sincero, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. E aqui existem todos os aspectos do que já foi realizado. Já temos intrepidez, já entramos no lugar santo com Cristo, já temos grande sumo sacerdote, já temos plena certeza de fé, já temos coração purificado, já temos corpo lavado com água pura. Então a salvação está completa e não existe nenhum aspecto futuro a completar o que ainda está completo. Verso 23. Então guarde firmemente a sua vocação da esperança. Então existe uma vocação ainda de uma esperança. E isso tem que ser guardado firmemente. Existe ainda um processo antes que tudo isso se complete. A gente tem que entender quem fez a promessa é fiel. Mas enquanto a promessa não se cumpre em última instância, ela ainda é uma esperança futura também, em certo sentido. Então, enquanto essa promessa futura não se concretiza, a gente no presente estimula uns aos outros as boas obras, não deixa de se reunir, e a gente admoesta uns aos outros tanto quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, ou seja, o dia ainda não chegou. O dia da vinda de Cristo, que vai conduzir tudo isso aqui à concretização plena, ainda não chegou. E porque ainda não chegou, nós vivemos na tensão escatológica e soteriológica. E a partir daí, então, vem, de fato, a passagem talvez mais polêmica da carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 26 a 31, tá bom? Até o 39, mas vamos lá, Mais um vídeo de 1 hora e pouquinho aí para vocês, ou quase isso. Então vamos lá. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quão mais severo castigo julgai vós? Será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Um abraço, calvinismo. E ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Qual que é a implicação de tudo que o autor da carta aos Hebreus está dizendo e escrevendo aqui? Se a gente vive deliberadamente em pecado, que é a transgressão da lei moral de Deus, depois de conhecer a verdade sobre o fato de que Cristo morreu por nós para perdoar esses pecados e para transformar a nossa vida na direção da fidelidade a Ele, Deus, o que resta por nós? Não resta uma segunda cruz. Não há uma segunda cruz. Não resta sacrifício de nada, nem de ninguém, mas a única coisa que resta é a expectação horrível do juízo, o juízo futuro. Inclusive é o que se diz aqui no verso 30, o Senhor julgará o seu povo. Então, o juízo não está absolutamente concretizado na cruz, ainda falta um elemento futuro no juízo. Apesar da cruz já ser, em certo sentido, um juízo. Isso é fato.
Ela não cumpre o juízo de uma forma plena. E como que é isso e como que não é isso? Nós vamos tratar a partir da carta aos Hebreus a teologia da cruz e as suas implicações e as polêmicas em torno do juízo investigativo, tá? Mas já tem que ficar claro que, seja o que for que aconteceu na cruz, ainda há a necessidade de acontecer coisas no futuro. Se essas coisas acontecerem no futuro tem a sua base na cruz, ou se são coisas desconectadas da cruz, é uma discussão. E a gente já adianta que, na nossa visão, tudo que vai acontecer no futuro está acontecendo e irá acontecer em função da cruz, tá bom? Então não existe nenhuma obra que acrescente à cruz algo de que a cruz foi insuficiente. Mas o que acontece é que os desdobramentos do que acontece na cruz demandam tempo para se concretizar em última instância. É simples assim. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, uma vez que essa é uma das grandes polêmicas em torno da questão do nosso entendimento do juízo investigativo. Seja como for, quem vive em pecado depois de conhecer a verdade, só resta o fogo vingador e o juízo e etc. E aí, o autor da carta aos Hebreus faz uma argumentação extraordinária. Olha, se lá quem rejeitava a lei de Moisés era pego trabalhando no sábado, adulterando, fazendo isso e aquilo, era apedrejado e morto e tal, imagina que coisa pior não vai acontecer. Quem rejeita não é a lei de Moisés, é o próprio sangue de Jesus Cristo. E profana o sangue da aliança com o qual foi santificado. Então quer dizer que existem pessoas que vão ser santificadas com o sangue da aliança, mas em função das suas escolhas vão profanar esse sangue, vão cair nas mãos do juízo de Deus, e a implicação é que serão condenadas e destruídas. É mais ou menos como o amigo lá no livro de Levítico, que cumpre o sacrifício de Levítico 4 e não participa do dia da expiação. Ah, mas eu cumpri, eu participei do sacrifício. Sim, mas em última instância você apostatou, você rejeitou, não participou do dia da expiação. E quem não participava do dia da expiação, o que acontecia com ele? Era eliminado do meio do povo. Não importa que tinha participado do sacrifício. Então aqui existe gente que participou do sacrifício de Cristo, porque em Cristo morreu, e agora está calcando aos pés o sangue do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado, está ultrajando o Espírito da graça. Isso é apostasia para a perdição, e aqui o calvinismo está esmigalhado e destruído, tá bom? Claro, eles vão espernear, eles vão tentar criar todo tipo de interpretação para fugir à implicação óbvia, lógica, cristalina do texto, e nesse ponto simplesmente demonstram pessoas comprometidas com uma filosofia maquiavélica e não com a palavra de Deus, tá bom? Eu tenho muito a dizer sobre o calvinismo é um tema que eu gosto muito, vocês sabem que eu sempre dou as alfinetadas nos calvinistas, né? E a gente pode trabalhar extensamente os paradigmas, os pressupostos, as conclusões, as exegeses calvinistas, mas aqui, diante da palavra de Deus, o calvinismo está desmascarado, acabou. Não existe a ideia de que se Cristo morreu por você, está garantido a sua salvação. Então todo mundo que foi perdido, Jesus não morreu por tal. Isso são implicações absurdas para o caráter de Deus. Então agora Deus é um hipócrita mandando pregar o evangelho a toda criatura, mas o evangelho não é para toda criatura. O evangelho é só para os eleitos maravilhosos do calvinismo. Haja paciência, né, pessoal? E aí, diante de tudo isso, a conclusão do capítulo 10. Lembrai-vos, portanto, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, mas também aceitastes com alegria o espólio de vossos próprios bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Entretanto, somos da fé para a conservação da alma.
Aqui no verso 39 se demonstra claramente que aquele que profanou o sangue da aliança e calcou aos pés o Filho de Deus, etc., ele fez o quê? Retrocedeu para a perdição, ok? Mesmo Cristo tendo morrido por ele, mesmo o sangue de Cristo tendo inicialmente o santificado. Isso não foi acompanhado de perseverança que é necessária. Olha que interessante. Aí há inúmeras implicações de relação sinergista entre Deus e o homem na perseverança. O homem não persevera de si mesmo, por si mesmo, pelo seu próprio poder, pela sua própria bondade, mas pela graça. Mas pela graça deve perseverar. E se não perseverar, vai ultrajar o Espírito da graça e vai retroceder para a perdição. As questões são amplas e profundas, assim como Cristo é um sumo sacerdote superior, num santuário superior, fez um sacrifício superior, agora o cristão que está em Cristo tem reservado para si um patrimônio superior. Mas esse patrimônio superior ainda não está nas suas mãos. E você tem que caminhar a caminhada até lá com perseverança, com fé, sem retroceder, sem voltar atrás, sem apostatar por causa de problemas, tribulações e dificuldades. Em grande medida, essa é a exortação mais interessante da carta aos Hebreus, dentro desta questão da tensão escatológica. Mesmo os cristãos que já têm a graça, já têm o Espírito, já têm a salvação, precisam perseverar, porque a graça, o Espírito, a salvação não estão concretizados ainda em última instância na experiência presente, porque vivemos em uma tensão escatológica e soteriológica entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. E agora, a partir do vídeo que vem, nós já podemos sair do panorama geral de Hebreus e entrar em discussões específicas.